Caso Daniel, Lucas Gocha tem mais informações agora ao vivo. Vamos lá, passar é o seguinte, Dr. Edson Stadler está falando aqui, ele é o advogado do Eduardo Henrique da Silva, vamos ouvi-lo. Eles se associaram para fazer uma castração da vítima, do Daniel. Após as agressões verificadas na casa, houve um convite do Brits, do Edson Brits, para que eles fossem juntos para segurar o Daniel, para que esse pudesse fazer a castração da vítima. E eles foram, espontaneamente eles foram. Assumiram com a mesma igualdade, desígnios idênticos, voluntariamente eles foram. Ocorre que no caminho o Edson teve uma alteração de comportamento ao verificar, segundo o Eduardo, no celular do Daniel, mensagens envolvendo fotografias junto com a mulher, e ele alterou-se. Parando o carro, ele abriu o porta-malas, os demais também desceram, os 3 desceram. Contrariando os depoimentos de sexta-feira, todos desceram. Eu não quero entrar no mérito de depoimentos de outrem. Eu falo sobre o posicionamento do meu cliente. E todos desceram com o objetivo de segurar o Daniel para haver a castração. O objetivo era fazer a castração ou cortar o pênis do Daniel e deixá-lo ao relento, à rua, enfim, para que ele pudesse socorrer, mas não era matá-lo. Entretanto, o Edson abriu o porta-mala e, surpreendentemente, já procedeu o corte no pescoço e insistiu por várias vezes, com vários golpes no pescoço, inclusive batendo no osso, e tirou o corpo todo, ele mesmo arrastou, pediu para que os demais ajudassem para arrastar, nenhum deles se manifestou, sendo que um dos 2 meninos que eu acompanhava, inclusive teve uma ânsia de vômito no momento, foi arrastado para outro local, quando daí sim assistiram de que Edson Brits cortou o pênis, decepou o pênis de Daniel. Por que o seu cliente aceitou participar dessa tortura, dessa mutilação? Ele viveu um momento, ele estava dormindo quando a Cristiana foi até o quarto dele, falou que estavam batendo no Daniel, que o Edson estava batendo, que era para ele ir lá socorrer e atender alguma coisa. Ele chegou no quarto e ele viu, aí sim, o David, ele viu o Edson e viu o outro menino agredindo ao Daniel. E ele também procedeu alguns chutes, também agrediu. Essa é uma pergunta que é uma questão subjetiva. A reação dele para o momento, ele ouviu o Edson falando de que ele tinha tentado estuprar. E naquele momento ali de uma certa comoção, eles participaram de uma sessão de espancamento. Essa é a realidade. Participaram, depois os 4 arrastaram para uma parte quase externa da garagem e lá continuaram os espancamentos. Aí, quando foi colocado, o Edson colocou o Daniel no porta-mala, tentou fechar o porta-mala, entretanto bateu na perna do Daniel e um dos meninos, que eu não posso precisar agora, empurrou a perna dele para dentro, fecharam e saíram com esse desiderato para cortar, fazer uma castração, amputar o pênis, enfim, ou seja, castrar. De acordo com o Eduardo, os 4 participaram de todo esse momento. Participaram, ele dá riqueza de detalhes, conta pormenorizado a participação de cada um, todos desceram do carro, todos com o mesmo desígnio. Entretanto, deixa bem claro que se soubesse que era para matar, ele não teria participado. O Eduardo deve ser transferido, doutor? Eu não creio nisso, pelo menos por enquanto, até a conclusão do inquérito. Para a gente entender melhor, para o nosso telespectador entender melhor, doutor, fala para a gente o seguinte, lá no momento da colônia Mergulhão,
o Eduardo Henrique, ele não participa da mutilação, de fato? O Edson fez isso sozinho, de acordo com o depoimento do seu cliente? O que se observa é que tampouco ele ou os outros dois participaram. O Edson, numa reação, digamos assim, abrupta, ele abre o porta-mala, tenta puxar pelo cabelo, não consegue, puxa pela camiseta e ainda com os pés ou pernas, parte da perna dentro do carro, ele já começa a cortar o pescoço da vítima. E aí ele puxa ainda mais e continua praticamente todos esses cortes, ele continua incessantemente até bater e tentar realmente decepar a cabeça do Daniel. O Eduardo tentou evitar isso? Ele falou para que isso parasse? Ninguém tentou evitar. Eles ficaram perplexos, porque não era esse o objetivo. O objetivo era cortar o pênis do Daniel e deixar ele. Eles já saíram com esse objetivo. O objetivo, unidade de desígnio dos quatro. A partir do momento que o seu cliente viu o Daniel, ele já estava desacordado? Ele estava esboçando pequenas reações. Pequeníssimas reações, ele tinha muito sangue na boca, não conseguia falar. Gritava de dor, alguma coisa assim? Não, também não gritava de dor, ele tinha muita dificuldade, ele tinha muito sangue na boca e resmungava, mas eles não conseguiam entender o que ele falava. O Eduardo sentiu medo do Edson em algum momento? Não, também não. Foi voluntário. A partir do momento que houve a morte, houve uma perplexidade. Aí ele arrastou o corpo e ele mesmo amputou, o Edson amputou o pênis da vítima. Estavam todos embriagados? Não. Quem estava embriagado? Não tinha esse posicionamento de embriagados. Isso aí, o tanto que o Eduardo, ele estava dormindo. Ele estava dormindo quando foi chamado. E ele não estava embriagado, o Edson também não estava. Nós estamos falando isso, o dia já tinha amanhecido, já tinha passado todo aquele efeito daquela bebida da noite anterior. Doutor, em um depoimento, citam que o Daniel teria entrado no banheiro e ficado ali olhando a esposa do Eduardo fazendo xixi. O Eduardo não agiu, de repente, com revanchismo também nessa situação? Não. O Eduardo nem tinha conhecimento disso. Ele tomou conhecimento posteriormente. Porque quem foi chamar o Eduardo foi a Cris que foi chamar. E ele saiu. Posteriormente, ele tomou conhecimento que teria ocorrido esse fato. Ele relata o que a Cristiana falou para ele no momento que chama para ir até o quarto? Que estavam batendo no Daniel, porque o Daniel havia mexido com ela. Mas ele ouviu gritos de socorro da Cristiana? Não ouviu nenhum tipo de grito. O senhor comentou que no carro o Edson chegou a ver o celular do Daniel, foi isso? O Edson manuseou o celular do Daniel. E viu o quê? Ele deve ter visto alguma coisa que o deixou enfurecido. Porque a partir daquele momento que ele presenciou o visor do celular do Daniel, ele se alterou. Alterou e logo em seguida parou o carro e já houve toda essa situação. E que fim que teve esse celular do jogador? Não sabemos. Esse celular estava com o Edson e ele não sabe se ficou no bolso, se foi jogado fora, ele não sabe. Todo mundo que agiu, que estava ali junto, teve tempo para pensar e poderia ter evitado chegar nisso? Veja, eles foram até um ponto em que eles almejavam a castração do Daniel. Isso não ocorreu. Mas por eles, espontaneamente, teria ocorrido a castração. Voluntariamente, ninguém foi ameaçado. O Edson não ameaçou ninguém. A proposta foi o seguinte: eu preciso de vocês para ajudarem a segurar, porque sozinho eu não consigo castrar ele. E o encontro no shopping? Veja, ele não sabe acerca desses outros detalhes, ele não participou disso, não tem nenhuma situação. Ele veio e diz: olha, na primeira oportunidade, quando nós trouxemos para apresentá-lo na segunda-feira, ele já havia relatado essa versão. Total. Disse: doutor, é isso, eu não quero esconder nada. Nós fomos lá, eu sabia que eu ia responder algum processo. Eu sabia, eu ia ajudar a segurar e ele ia ser castrado, mas quem faz isso com a mulher dos outros, eu estava consciente disso, os outros também, todos estavam conscientes.
Todos viram ele, inclusive, pegar a faca, ele entrar no carro com a faca. O Eduardo fala que ele chegou, inclusive, a passar a faca numa pedra, tipo, amolando a faca. Então, tudo isso é realidade. Essa faca saiu da cozinha, não do carro. Da cozinha, da cozinha. Você não acredita que o Eduardo, ele sendo parente da Cristiana, isso motivou de Ele não alguma forma? parente, é a namorada dele, que é prima. É a prima. Não, eu acredito o seguinte, foi um momento de comoção, estavam em festa e ele chegou, já falaram que ele tinha tentado estuprar, ele absorveu aquela ideia e entrou no embalo dos demais e começou a agredir também, ele também agrediu. Ele não se furta a isso, ele agrediu também, infelizmente, desgraçadamente, isso aconteceu, é a realidade. Perfeitamente, é um depoimento impressionante, surpreendente, que a gente acabou de ter o relato aqui. A gente vai dar licença para continuar conversando com o nosso telespectador do Tribuna. Um depoimento impressionante. A gente ficou aqui se olhando, os repórteres se olhando, porque é um depoimento impressionante. Eduardo Henrique da Silva aceitou e queria decepar o pênis do Daniel Correia Freitas desde o começo, mesmo não tendo presenciado nenhuma tentativa de estupro. Apenas o relato do Edson, isso de acordo com o próprio advogado Edson Stadler. Então, um depoimento impressionante que terminou agora aqui na delegacia de São José dos Pinhais. Passaia. Tá. Ô Lucas, eu tô aqui estarrecido. O advogado diz assim, não era para ter matado. Nós só queríamos, na verdade, decepar o cara ou castrar o cara. Ô, seu advogado, deixa eu te pontuar uma coisa. Se você castra alguém e deixa no meio do mato, você está assassinando essa pessoa. Porque ali, no meio do mato, espancado do jeito que ele estava, não receberia socorro a tempo. E os médicos dizem, para não falar besteira, conversei com o médico, se você castra alguém e não tem nada para estancar o sangue, essa pessoa morre rapidamente. Cada bombada do coração é uma jorrada de sangue por baixo, entende? Então, se vocês se reuniram para castrar esse rapaz, o seu cliente, junto com os outros 3 canalhas, se reuniram para matar o Daniel. E eu acho que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que o senhor foi muito infeliz, ou o seu cliente, ao dar esse depoimento. Vocês acabam de confessar um assassinato. Acabam de mostrar que naquele carro tinham 4 canalhas matando um rapaz.